Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Quero começar por saudar os deputados e as deputadas que estão connosco presencialmente, os que estão por via digital, saudar as associações juvenis que hoje irão participar nesta audição via online e as que não intervindo nos vão acompanhar digitalmente. Dizer-vos que o Presidente da 8ª Comissão, o deputado Firmino Marques, não está aqui hoje por obviamente, ter que assumido outros compromissos parlamentares e que me cabe a mim, enquanto Vice-Presidente da 8ª Comissão, dar-vos as boas-vindas, em nome de todos os deputados e as deputadas desta Comissão. A 8ª Comissão, pela diversidade e abrangência das suas temáticas, é responsável por muitos dos debates que se realizam neste Parlamento com um impacto muito concreto nas vossas vidas. Percebermos a forma como o sistema educativo, o ecossistema desportivo ou o meio científico abrem ou fecham portas a cada um de vós ou a cada uma das vossas associações é essencial para perceber como ele determina o vosso futuro, mas obviamente também o nosso, enquanto membros de uma comunidade. Por isso é tão importante ouvir-vos nesta audição. Obviamente o debate não se vai encerrar apenas nestas áreas e tendo como pano de fundo o orçamento para 2022, ele será certamente invocado. Nós contamos com a vossa análise, incluindo sobre as medidas vocacionadas e já publicitadas para a juventude, como o alargamento do IRS jovem. Nós sabemos a importância do orçamento, ele é um documento essencial para a concretização das políticas públicas e as vossas apreciações vão ser importantes para o contributo que cada partido aqui representado pode vir a dar nesse debate que se irá iniciar brevemente. Eu penso, dito isto, nós estamos prontos para abrir a sessão. A orgânica da audição é a seguinte: irei dar a palavra a cada uma das associações que pediu para falar. Nós temos 5 minutos para cada associação. Pedia-vos, por favor, que tentassem respeitar o tempo, porque senão isto começa a descambar facilmente. E depois os partidos aqui representados também irão ter 5 minutos cada um. E se estiverem prontos, eu começava pelo Dr. João Pedro Vieira, que é presidente da direção do CNJ. Não sei se está disponível, Dr. João Pedro Videira, para falar connosco. Estou sim, senhor. Muito bom dia, senhora Vice-Presidente. Muito bom dia, senhores deputados. Eu começo por felicitar, naturalmente, a 8ª Comissão, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, pelo processo plural de inclusão da sociedade civil, em particular aqui do movimento associativo, nos trabalhos da Assembleia da República, sendo a nossa geração aquela que saiu com mais futuro hipotecado, na nossa opinião, desta pandemia e aquela que tem reivindicado também todos os dias, por diferentes meios e por diferentes iniciativas, um futuro melhor para si e para o país. Agradecemos naturalmente este convite e vemos naturalmente também o reconhecimento habitual da Assembleia da República neste convite. O CNJ, o Conselho Nacional de Juventude, é um organismo, não é uma associação juvenil, mas é sim um organismo constituído por lei, é a Lei 01/2006, aprovado também por unanimidade de todos os partidos que constituíam à data, em 2006, a Assembleia da República, exceto aqueles, naturalmente, que foram eleitos para esta legislatura. E tenho uma missão de representar toda a juventude portuguesa. É uma plataforma também muito plural e muito diversa e com várias sensibilidades, mas extremamente rica por isso. Começo também por dizer que é com alguma pena que só em outubro de 2021 é que somos chamados a dar o nosso contributo, somos auscultados sobre as problemáticas que resultaram da pandemia Covid-19. Naturalmente compreendemos todos os trabalhos de toda a ação que a Assembleia da República desenvolve, mas consideramos que portanto, sobre esta temática já vamos um bocadinho tarde. De qualquer das formas, não vou perder mais tempo nesta parte introdutória e vou dividir a minha intervenção, os restantes 3 minutos da minha intervenção, em 2 áreas. Uma área de futuro, tal como já foi mencionada e que foi pedido aqui a falar sobre o futuro do Orçamento do Estado e também realmente o tema principal das problemáticas da Covid-19. Nós, enquanto Conselho Nacional de Juventude, e fomos enquanto organização de juventude, todos nós fomos afetados pela pandemia. Não só vimos reduzida a nossa atividade, praticamente, pelo menos a presencial,
praticamente a 100%, portanto reduziu 100% a nossa atividade. Tivemos que migrar a maior parte das coisas para o online, não só reuniões como também as próprias atividades, sejam encontros, reuniões, encontros, sei lá, de discussão política, das nossas comissões. Tivemos que migrar tudo isso para o online. Mas também tomamos conhecimento de várias organizações, não só associações de juventude, associações de estudantes também, que tiveram várias dificuldades a atravessar durante o período mais forte da pandemia, que nos obrigou a um isolamento, onde tiveram estas perdas de receita por parte de organização de atividades, também de espaços que tinham elas arrendados a outras entidades. Também a principal dificuldade, isto é particularmente relevante nas escolas secundárias, a dificuldade que existiu e as barreiras que foram criadas com o facto dos diretores das escolas não deixarem que os estudantes fizessem eleições para as associações de estudantes e renovassem os seus órgãos sociais. Isto foi particularmente importante porque foram vários os momentos em que e a várias as escolas, aliás, em que isto aconteceu. E, portanto, era necessário que nós tomássemos especial atenção a estas preocupações, nomeadamente a questão de limitar a democracia em órgãos que têm toda a legitimidade de existir e que têm toda a legitimidade para renovar os seus órgãos, e a democracia não ficou suspensa com a pandemia Covid-19. E também esta questão de a gestão dos próprios fundos. Sei que o Governo, entretanto, através da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, criou depois alternativas, majoração de apoios e contabilização de apoios, da forma como foram distribuídos os apoios, e de facto muitas destas coisas já foram, entretanto, resolvidas. Sobre o futuro, e mesmo para terminar, em questões de matéria sobre o Orçamento do Estado para 2022, e muito rápido, a juventude foi, de certa forma, muito anunciada como um dos grandes beneficiários do Orçamento do Estado para 2022. No nosso entender, nós ainda estamos a terminar a nossa análise ao Orçamento do Estado para 2022, mas numa primeira análise, uma análise mais fina, o que nos parece é que, de facto, a média dos jovens, mesmo com o IRS jovem a funcionar, a média dos jovens não vai ter uma isenção, não vai ter um benefício fiscal assim tão grande quanto isso. De facto, há benefícios fiscais, a questão da desburocratização, isto foi algo para o qual nós alertamos, a desburocratização do acesso ao IRS jovem passa a ser automático, como neste Orçamento de Estado para 2019, só mais 10 segundos mesmo para terminar, mas de facto não há muito ganho fiscal no salário bruto, por exemplo, de 1.000 euros. E isto não corresponde depois à inflação, ao aumento da inflação, ao aumento do custo dos bens, ao aumento do preço dos combustíveis que está a disparar, como todos nós sabemos, e que faz diferença já de 20 cêntimos quase do ano passado para este ano. E, portanto, se calhar recebemos um bocadinho de um lado, mas estamos a tirar muito mais por outro, e portanto dessa forma não é sustentável para as novas gerações continuar neste caminho, apesar de reconhecermos isto neste orçamento, de facto, algumas medidas em benefício da juventude. Obrigado. Muito obrigado, João Pedro Videira. Nós demos mais um minuto. Se começarmos a fazer isto, vai ser complicado, de facto, fazer a gestão de tempo, mas agradecemos-lhe. Eu penso que ficou explícita a vossa posição. Eu passava agora, se fosse possível, para o Dr. Tiago Filipe Sousa Gonçalves, tesoureiro da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Debates Universitários. Eu não sei se já estão connosco. Dr. Tiago Filipe Sousa Gonçalves. Bom dia. Olá. Estão a ouvir? Estamos. Antes de mais, deixe-me só fazer uma correção fraterna. Não sou doutor. Sim, certo. Apesar de ser estudante de doutoramento. Certo. Por acaso. Mas pronto. Obviamente, endereçar os cumprimentos institucionais do Conselho Nacional de Debates Universitários à Comissão, na sua pessoa, neste caso, e a todos os representantes dos grupos parlamentares, e obviamente a todas as pessoas e dirigentes da comunidade associativa das associações nacionais. Portanto, a minha intervenção também não será muito mais do que 5 minutos. Agradecer, obviamente, a oportunidade de estar aqui num momento tão peculiar para o CNAD. Acho que é a primeira vez que participamos num
numa iniciativa deste género e obviamente tomar também minhas as palavras do João Pedro Vida. Continuando um bocadinho sobre a perspectiva do impacto da pandemia no momento associativo, neste caso o universitário, que é aquele com o qual mais me identifico e que neste momento represento. Eu acho que a Covid-19 nestes últimos 2 anos teve coisas muito, muito interessantes. Por um lado, acho que nos obrigou a readaptar-nos, portanto, nem tudo é mau, ok? Trazer aqui também alguma vertente positiva àquilo que aconteceu. Creio que o movimento estudantil, neste caso universitário, adaptou-se muito bem e conseguiu fazer coisas que em tempos anteriores não seria possível, como unir cada vez mais as pessoas do território nacional, portanto, o que nada é uma associação de caráter nacional, tal como o próprio CNJ, e até tem assente no CNJ, e portanto lidamos com várias realidades. E aquilo que eu traria a esta comissão seria mesmo isto. Uma coisa que nós reparamos e que eu acho que é importante que os decisores políticos tenham em conta é cada vez mais a desigualdade que existe entre diversos territórios do país, e nós notamos isso com as associações com que trabalhamos a nível nacional. Portanto, eu sou do Porto, acabo por ser de uma zona francamente privilegiada do nosso país, portanto tenho uma percepção da realidade bastante diferente. Mas o que reparei é que, por exemplo, associações ou mesmo movimentos associativos do interior do país, ou seja, acaba por ser sempre um bocadinho a mesma conversa que já ouvimos há uns anos atrás. Há de facto uma disparidade muito grande sobre a força associativa e o acesso a oportunidades determinado de zonas do país, consoante passa a redundância, para que possamos ter igualdade de oportunidades é que os decisores políticos de facto regulamentem para que estas oportunidades sejam mitigadas. E quando digo isto, há imensos campos onde podemos tratar, não só campos que digam respeito a esta comissão, mas também às outras, mas isto acaba por ser um debate plural. Por exemplo, o acesso a infraestruturas. Notamos que em eventos digitais, por exemplo, o acesso a infraestruturas não é igual, inclusive em ambientes educativos, portanto, temos que mitigar esse acesso. E, obviamente, há aqui uma coisa que também faço um apelo, e agora isto diz mesmo respeito à Comissão, que tem que haver uma educação para a cidadania desde tenra idade, para também responder àquelas questões que o João Pedro também muito bem levantou, como, por exemplo, as associações de estudantes do ensino secundário. Portanto, há que haver uma preparação da juventude no que toca ao conhecimento direto dos seus direitos e deveres e às suas liberdades para se associarem, por exemplo. O que nós temos notado é que o movimento associativo tem funcionado relativamente bem. A pandemia, de certa forma, deu aqui um abanão e obrigou as pessoas também a correrem um bocadinho atrás do prejuízo, passo a expressão, mas o que também notamos é que nem sempre, ultimamente, há muito interesse em participar no movimento associativo, pelo menos em alguns campos. Falo agora do debate competitivo universitário, que tem sido um movimento que tem declinado nos últimos tempos, talvez porque os jovens não vejam grandes benefícios em fazer parte dele, ou porque nós também estejamos a errar. Mas eu, uma vez mais, faço aqui esse apelo aos decisores políticos para que, de facto, mostrem à sociedade civil os benefícios de fazermos parte dos movimentos, mas também deem informação à sociedade civil sobre como é que podemos participar do movimento e como é que podemos dar o contributo para a sociedade e para as nossas comunidades. Especialmente ao nível local, que é uma coisa que, pronto, já não me diz muito respeito, porque creio que estejam aqui dirigentes que possam falar sobre isso, mas creio que ao nível local, portanto, autárquico, inclusive autárquico mais até ao nível das freguesias, há uma grande exílio dos jovens para as suas cidades. Eu falo por mim, portanto não tenho quase nenhuma intervenção naquilo que é o meu meio local, e eu acho que o associativismo jovem de facto tem poder aí. Agora, é poder no sentido de poder de mudar coisas, porque está muito mais perto dos seus decisores até. Portanto, há necessidade, e eu vou já terminar, de apelar a essa formação desta realidade, e aqui creio que se possa aplicar diretamente no âmbito da educação, não é? Portanto, nós tínhamos há uns anos atrás até uma disciplina chamada formação cívica, que acho que pode ser potencializada nesse sentido. Obrigado a todos pela oportunidade e estou ao dispor para o que precisar. Muito obrigado, Tiago. Penso que trouxe aqui a questão do poder local e a forma como as associações juvenis se podem integrar e podem funcionar territorialmente. Parece-me uma questão importante. Eu passava, se fosse possível, ao Tiago Manuel Rego, que é Presidente da Direção
da Federação Nacional de Associações Juvenis, e também dava as boas-vindas à Cátia Camizão, que é vice-presidente da direção. Eu não sei exatamente como pretendem dividir o tempo, nós concedemos-vos 5 minutos, portanto, aceitamos que irão fazer esse equilíbrio, digamos assim, entre as duas intervenções. Muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Bom dia a todas e a todos. Permitam-me cumprimento as senhoras e os seus deputados e demais dirigentes associativos aqui presentes. Gostaria, naturalmente, de agradecer o convite que foi endereçado por esta Comissão à Federação Nacional de Associações Juvenis, enquanto representante do movimento associativo juvenil português. De facto, Sra. Presidente, nós vamos, dado o curto tempo que temos, eu irei intervir. Se houver oportunidade, a Cátia ainda irá robustecer certamente alguma das minhas ideias. Mas permita-me também salutar a realização desta audição ao associativismo juvenil pela Assembleia da República, pois acredita a Federação Nacional que é fundamental promover e reforçar o envolvimento cívico, unificando sempre aquilo que é uma verdade central, que a nossa democracia funciona melhor quando todas e todos nós participamos. Sem dúvida que estamos a superar a crise pandémica, que para nós jovens é já a terceira crise das nossas vidas, mas importa refletir sobre o seu impacto nas organizações juvenis e na juventude. A pandemia que vivemos desde março de 2020 veio afetar naturalmente as associações juvenis das mais diversas formas, tendo-lhes sido vedada a possibilidade de realizarem muitas das atividades previstas, o que teve impacto na sua dinâmica e sustentabilidade, pondo em causa o seu trabalho crucial junto dos jovens. Estamos, neste momento, e em 2021, perante um setor apreensivo com o futuro, desmotivado e ainda com dificuldades financeiras provocadas pelo endividamento com custos fixos de estrutura e pelo condicionamento de muitas das atividades em 2020 e no presente ano. A FNAS, desde o início da crise pandémica, tem vindo a advogar por ações junto da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, da própria Assembleia da República, dos municípios, que acreditamos serem parceiros próximos das associações juvenis a par do IPDJ, com vista a mitigar os efeitos nefastos desta pandemia no associativismo e na participação jovem. Esta Assembleia já deu provas do reconhecimento e importância do associativismo e do papel do ativismo e voluntariado dos dirigentes associativos na coesão territorial e no combate à exclusão social, ao aprovar, a 18 de fevereiro de 2021, um projeto de resolução que, apesar de não ter força de lei, recomendou ao Governo a criação de um fundo de apoio de emergência ao associativismo juvenil para fazer face ao impacto da crise pandémica na sustentabilidade das mais de 1000 associações que compõem a rede associativa juvenil. Este programa extraordinário de apoio ao associativismo foi uma das reivindicações da FNAS ao longo de 2020 e em 2021, não tendo ainda, apesar de não se tendo ainda materializado, tem o compromisso da tutela nesse sentido. O setor enfrenta neste momento a perda de rotinas associativas e desmobilização que antevém um período difícil para a retoma do movimento associativo. Porém, como aqui também já foi dito, a pandemia deu um novo fogo àquilo que é a transição digital, tendo a FNAS reivindicado junto da tutela por um programa de digitalização do setor capaz de promover uma reestruturação do espaço e uma transição digital efetiva nas organizações juvenis, potenciando o desenvolvimento do digital e do smart youth work, fundamental para comunicar e envolver uma geração de jovens nativos digitais. Contudo, apesar de o fundo de apoio e o reforço do programa de digitalização do movimento associativo ainda não serem uma realidade, importa referir a intervenção da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto junto das associações juvenis neste momento disruptivo que atravessamos. Essa determinação traduziu-se numa maior flexibilidade na execução dos planos de atividades apoiados pelo IPDJ, sempre sem colocar em causa o rigor que deve sempre acompanhar a gestão dos dinheiros públicos. E nas portarias excepcionais que em 2021 se mostraram mais eficientes e com propostas inovadoras, tais como a valorização do voluntariado jovem em sedes justificativos do PAJ, uma reivindicação da FNAS, que esperamos que tenha vindo para ficar e se aplique de agora em diante, adicionando esta medida às portarias que regem os programas de apoio ao setor associativo. Importa, assim, reconhecer o acompanhamento e a proximidade da tutela que sentimos durante esta aprovação coletiva, que desafiou a resiliência de um setor habituado a uma dinâmica diária determinante para a coesão territorial e promoção de igualdade de oportunidades para a juventude. Neste sentido, apelamos à 8ª Comissão para que seja um catalisador das reivindicações que agora apresentamos em nome do movimento associativo juvenil e, nomeadamente, aquilo que vinha a dizer da criação do fundo de apoio e um plano de estímulo à motivação à atividade associativa e às equipas de voluntários diretivas das organizações de juventude,
bem como também aquilo que é um fundo de apoio à emancipação condigna da juventude. Depois dizia, é uma geração que passa já por 3 crises e precisamos de políticas para a juventude que sejam transversais, é certo, mas com particular incidência naquilo que deve ser a habitação, emprego e natalidade, e queremos nós que o Orçamento do Estado possa dar resposta neste sentido, ou possa ainda vir dar resposta nesse sentido. Bem como medidas de reforço à saúde mental nos jovens, tem sido muito falado, mas mais do que falar, nós jovens temos de ver ações concretas nesse sentido. Portanto, não tem sido também uma das bandeiras do nosso movimento e, de facto, ao longo deste período temos vertido estas intenções, estas necessidades e as causas dos jovens num documento complexo como os Objetivos da Juventude Portuguesa, apresentado já ao Vice-Presidente desta Assembleia, ao Deputado António Filipe, ao Presidente da República e à própria Secretaria de Estado, bem como também na Carta Jovem, que agora, a quando das eleições autárquicas, lançamos aos municípios, tendo por base a nossa rede de municípios amigos da juventude, implementada em 2020 e conta já com 124 municípios. Por fim, e para terminar, creio que importa sempre ter em mente que é fundamental estimular esta retoma associativa, reconhecendo o papel determinante das organizações na participação cívica dos jovens, no apoio à sua emancipação e na defesa das causas da atual jovem geração. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigada, Tiago Manuel Rego. Eu tenho pena que a Cátia Camizão não tenha podido intervir, mas de facto não houve tempo para isso. Seja como for, pareceu-me que de facto era um documento escrito que estava a ler. Se nos quiser fazer chegar, eu penso que pode ajudar sempre os deputados a perceberem melhor, a analisarem melhor todas as vossas propostas. Portanto, agradeço imenso, Tiago Rego, pela FNAS, muito obrigada. Eu passava, se possível, para Marco Santos, Presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto. Penso que estará connosco e está disponível. Sim, senhora, muito obrigada. Sim, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas, senhora Vice-Presidente, senhores e senhores deputados, caros dirigentes associativos. Incumbe-me a mim de vir de zonas mais de norte, nomeadamente do Distrito do Porto, relatar um pouco daquilo que é a nossa realidade aqui no nosso distrito, um distrito por natureza muito denso a nível associativo e nomeadamente a nível da juventude, e que de facto, enfim, como resultado desta pandemia, como foi um resultado lato a todos os setores de atividade, de facto descapitalizou muito daquilo que foram as nossas associações juvenis, descapitalização em termos humanos, porque de facto houve aqui um desligar de muita massa associativa destas mesmas organizações, da parte das atividades inclusive, mas também houve uma descapitalização financeira. De facto, as nossas associações estiveram privadas de conseguir fazer as suas atividades normais, de executar os seus planos de atividades, que naturalmente também foi com muito agrado que vimos algum alívio de medidas, como o Tiago ainda agora falou, por parte do IPDJ, nomeadamente aos financiamentos que nos são atribuídos em algumas das áreas. No entanto, muitas das associações não conseguiram de facto escapar a uma destruição dos seus fundos de maneio e também a algumas complicações na manutenção, inclusive de alguns recursos humanos jovens que essas mesmas associações juvenis têm. E por isso importa agora, e julgo que também será uma das bandeiras e uma das prioridades da generalidade dos grupos parlamentares, de tentar incorporar aqui medidas ligadas à empregabilidade juvenil, que realmente o associativismo juvenil pode ser também aqui um caminho para tentarmos incorporar jovens à procura do primeiro emprego, jovens com menos experiência nestas mesmas organizações, e passa, por exemplo, pelo reforço do IDA, do incentivo ao desenvolvimento associativo, que já existe, mas que poderá, por intermédio deste mecanismo, ser reforçado e assim chegar a mais jovens dirigentes associativos ou não, ou que sejam voluntários nas associações e que possam desempenhar papéis com maior presença durante os trabalhos das associações, e também deixar uma nota, de facto, àquela que foi, que o Tiago também falou há pouco, do programa de apoio à retoma associativa, que de facto veio aqui dar um cabal apoio às associações juvenis, no sentido de comatar ali alguns gastos que tiveram que ser feitos durante a pandemia, nomeadamente ao nível da digitalização. No entanto, tendem ainda a escassar a chegada desses mesmos apoios, e que deve ser uma nota a ser tomada, e que era importante que existisse aqui uma aceleração dessa mesma atribuição desses fundos. Da mesma forma que
medida 2 do PAI, do Plano de Apoio Infraestrutural, continua ano após ano a alcançar uma menor percentagem de associações juvenis e a participar uma menor percentagem de equipamentos para as associações juvenis, pois a verba encontra-se há muitos anos estagnada e o número de candidaturas e o número de beneficiários tem crescido exponencialmente, o que faz com que cada uma leve um bocadinho menos. Portanto, seriam aqui alguns eixos que julgo que até, e mesmo em negociação do Orçamento de Estado, seria importante tentarmos incorporar, de forma também a valorizarmos não só a juventude, mas também o associativismo juvenil do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco Santos, pelos vossos contributos. Cumpriu escrupulosamente o tempo, aliás, não lhe sobrou, perfeito. Eu passava, se fosse possível, a palavra a Milena Barbosa, direção da Interjovem CGTP-IN. Eu não sei se é possível estarem connosco, eu ainda tenho o Marco Santos na imagem. Devemos estar com um problema aqui. Já vamos resolver. Já consegue me ouvir? O Marco já vai sair do ecrã. Peço-lhe desculpa. Milena Barbosa, passava a palavra a Milena Barbosa, de direção da Interjovem, caso esteja connosco, penso que sim. Estou aqui. É a primeira mulher que irá intervir esta manhã. Muito bem. Muito obrigada. Conseguem me ouvir bem? Bom dia. Sim, estamos a ouvir. E passo-lhe a palavra, como sabe, tem 5 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos, os deputados e associações aqui presentes. Em nome da Interjovem, venho apresentar um pouco da situação da juventude trabalhadora. A pandemia veio encontrar a juventude trabalhadora numa situação muito fragilizada. Temporária, promovida sem outro motivo justificativo que não seja o ataque aos direitos dos trabalhadores e o embaratecimento dos salários, mantendo os jovens trabalhadores num clima de instabilidade e insegurança e facilitando os despedimentos. Prova disso são os mais de 70 mil desempregados por não renovação do vínculo só no ano passado, muitos deles jovens. A precariedade dos contratos a termo, dos falsos recibos verdes, do trabalho a hora ou a peça, das empresas de trabalho temporário das plataformas digitais. Logo no início da pandemia, os trabalhadores com vínculos precários foram os primeiros a serem despedidos, sem apelo nem agravo, muitos deles sem direito sequer ao subsídio de desemprego. Um grande número desses jovens desempregados foram mandados para casa com uma mão na frente e outra atrás, durante o período experimental de 180 dias. Uma das mais recentes alterações no Código de Trabalho, aprovada pelo PS, PSD e CDS, e cozinhadas pelo patronato e a UGT, que aprofundam e solidificam a precariedade. A juventude continua a ser penalizada com a política de baixos salários. Os jovens trabalhadores continuam a receber os salários mais baixos. Os jovens com vínculos precários levam para casa menos de 30% que um trabalhador efetivo. Os subempregos, part-times, reduzem os horários semanais a 20, 25 ou 30 horas, não chegando a receber sequer o salário mínimo nacional, e com horários que tornam impossível conciliar com outro trabalho. Salários que mal chegam para arrendar um quarto, que impossibilitam os jovens de viverem uma vida independente, de começarem as suas vidas, de formarem suas famílias. Salários que, cortados em um terço pelo regime de layoff, empurram muitos jovens trabalhadores para a pobreza. Não se justifica que empresas com lucros fabulosos tenham recorrido ao layoff e não se tenham garantido o salário 100% de todos os trabalhadores. Não se justifica que com os milhões de euros de bolas à banca e ao grande patronato se diga que não haja dinheiro para investir nos serviços públicos e nos trabalhadores. O ataque do patronato à contratação coletiva congela carreiras, procura eliminar direitos e bloquear aumentos salariais, com o patrocínio de sucessivos governos do PS, PSD e CDS. Não é justo que, enquanto os lucros das grandes empresas continuem a aumentar, que milhares de milhões sejam distribuídos pelos acionistas. Nós, os que trabalhamos e produzimos essa riqueza, andemos a contar os trocos e os dias que faltam até o fim do mês. Por isso, exigimos uma melhor distribuição de riqueza, com um aumento geral dos salários em 90 euros e o salário mínimo nacional para 850 euros a curto prazo. A juventude é atacada com os horários desregulados, porque somos jovens e podemos aguentar, porque não temos filhos, por todas as desculpas e mais algumas. O patronato carrega em cima dos jovens com trabalhos por turnos, trabalho noturno e trabalho extraordinário, geralmente não pagando as devidas compensações. Aproveitando mecanismos de desregulação dos horários, como os bancos de horas,
cuja generalização o governo do PS promoveu. O patronato usa e abusa do tempo livre dos jovens. Ao longo da pandemia, a resposta apresentada pelo governo foi insuficiente, porque não proibiu o governo os despedimentos quando a juventude estava sendo mandada para a rua com uma mão na frente e outra atrás. Em resposta à precariedade, o governo avança com mais benefícios para o patronato em vez de ir ao fundo da questão, nomeadamente revogando as normas gravosas no Código do Trabalho, que generalizam e normalizam a precariedade. A recente chamada Agenda para o Trabalho Digno e para a Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho são um exemplo dessa falta de resposta. É impossível falarmos de valorização dos jovens trabalhadores sem falar em aumentar os salários, sem reduzir os horários de trabalho e acabar com a sua desregulação, sem combater a fundo o problema estrutural da precariedade. Nós queremos aproveitar a nossa juventude, queremos tempo para fazer desporto, para criar e usufruir da cultura, para conviver e viver. Queremos tempo para planear a nossa vida, para termos filhos e sermos pais e mães. Por isso exigimos também as 35 horas para todos, sem perda de remuneração. E ainda procuram vender-nos a ideia de que até preferimos não ter amarras, poder saltitar de contrato em contrato e de experiência em experiência, de que não nos preocupamos se o contrato vai ser renovado ou não, se teremos trabalho daqui 2 meses, 6 meses ou 1 ano. Como se isso representasse uma oportunidade de conseguir vivências novas e enriquecedoras. Tentam vender-nos uma falsa sensação de liberdade com plataformas digitais muito modernas, mas que no fundo servem para roubar direitos aos trabalhadores e aprofundar a já antiga exploração. Não há jovens emancipados com salários de miséria. Não há realização cultural, desportiva, pessoal e familiar com horários desregulados. Não há futuro com a precariedade. Muito obrigada, Edícia. Muito obrigada, Milena Barbosa. Se possível, eu passava agora à Bárbara Aranda da Silva, peço desculpa pelo doutor, às vezes é mesmo um hábito, que representa a Associação Guias de Portugal. Bárbara Aranda, muito bom dia, muito bom dia. Como sabe, tem 5 minutos. Muito obrigada. Bom dia. Senhor Vice-Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, doutora Carla Sousa, excelentíssimos senhores e senhoras deputadas dos diferentes partidos representados, caros dirigentes associativos, muito bom dia a todos. Em nome da Associação Guias de Portugal, gostaria de agradecer a oportunidade de ouvirem o movimento associativo juvenil no qual nos inserimos. A Associação Guias de Portugal é uma associação de utilidade pública, assente no voluntariado, que se assume como movimento de educação não formal, é a maior associação juvenil para raparigas e jovens mulheres em Portugal e celebra este ano, 2021, os seus 90 anos. É também membro da Associação Mundial das Guias, a qual pertencem cerca de 10 milhões de guias espalhados por 150 países. A nossa missão é proporcionar às raparigas e jovens mulheres a oportunidade de desenvolverem plenamente o seu potencial, através de um método próprio, atribuição gradual de responsabilidade, fomentando o trabalho de grupo e a sua autonomia, comprometendo-se com a comunidade onde estão inseridas e tendo como espaço privilegiado a formação ao ar livre. E é com base nesta missão que educamos e capacitamos raparigas há 90 anos no seu caminho de liderança, desenvolvendo capacidades e atitudes para que contribuam e impactem positivamente a si mesmas e o mundo que as rodeia. E por capacitar é também despertar o interesse e refletir sobre a atualidade. Neste sentido, realizamos uma auscultação a cerca de 1.200 raparigas em Portugal continental e ilhas, entre os 6 e os 21 anos, sobre temas como ambiente, o lazer e desporto, a vida online e as redes sociais, o bullying, amizades, educação e competências, cidadania e saúde. Esta auscultação decorreu em pleno confinamento, portanto no início de 2021, e pretendo também perceber o que pensam sobre o futuro, o que receiam e o que desejam. E porque pretendemos dar voz a cada guia junto daqueles que tomam decisões e que defendem, tal como nós, os seus interesses na nossa sociedade, consideramos importante partilhar com esta Comissão as principais conclusões da referida auscultação. Partilhamos previamente um documento, portanto não me vou estender e em detalhe. Ainda assim, gostava de destacar alguns exemplos, tais como, na área da educação, questionadas sobre as avaliações na escola, cerca de 61% afirmam sentirem demasiada pressão para terem bons resultados e 58% entre os 10 e os 17 anos referem que os testes e os exames interferem na sua felicidade. Hoje, para alterar estes sentimentos, no momento em que a saúde mental nunca foi tão debatida, não serão estes os sentimentos fundadores de ansiedade, depressão e outras patologias? Outra área,
bullying e relações pessoais, cerca de 93% garantem que intervêm quando presenciam situações de bullying, sendo que 62% afirmam já terem sido vítimas de bullying verbal. Como explicamos que a discriminação e a exclusão continuam a ser uma realidade nos recreios das nossas escolas? E ainda, na área do lazer e desporto, todas as inquiridas com menos de 10 anos praticam desporto. Natação, dança, ginástica, e 82% afirmam ter vontade de assistir a desporto no feminino nos meios de comunicação social. Como promover o desporto em todas as idades e nas suas diversas modalidades esportivas, que sabemos serem também importantes para o desenvolvimento e para a saúde. Finalmente, na área da cidadania, 95% afirmam gostar de fazer voluntariado e consideram uma experiência muito importante. Quando pedidos para escolherem uma definição de líder, cerca de 63% optam por alguém que procure uma mudança positiva. Como vamos educar as novas gerações para a importância do serviço à comunidade e como simplificamos a noção de um líder? Tal como outras associações juvenis, mantivemos o movimento vivo durante a pandemia, com grande responsabilidade e sentido de estar a contribuir para a saúde física e mental das nossas raparigas e jovens. As dirigentes da associação, que são as jovens adultas que apoiam as mais novas regularmente, foram para muitas raparigas um dos únicos ombros amigos e confidentes nestes tempos difíceis. E é com este propósito que consideramos importante partilhar a sua voz em primeira mão através desta auscultação e reconhecer a importância que o movimento associativo tem para com os jovens. A Associação Guias de Portugal está disponível para contribuir de uma forma colaborativa com o movimento de educação não formal, na capacitação e recuperação da juventude, consideramos ser crítica para o futuro do país. E por isso ficamos ao vosso dispor. Muito obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Eu, se possível, já que de facto o seu contributo foi escrito, então se nos fizesse chegar, penso que será útil para todos os partidos aqui representados. Eu passava, se fosse possível, Mafalda Ferreira, que é secretária-geral da Junior Enterprises Portugal, para esta intervenção. Nós estamos a vê-la muito mal, na verdade. Não estamos a vê-la, assim como diziam aqui há pouco. Não sei se conseguirá melhorar a iluminação da sala. Bem, mas se conseguir falar para a gente perceber pelo menos se a conseguimos ouvir. Porque... Já consegue ouvir? Sim, penso que sim, não muito alto. Okay. Está em contraluz, sim. Exato, infelizmente não consigo ter aqui um lugar melhor. Por isso, pronto, peço desculpa nesse sentido. Logo que a consigamos ouvir. Ótimo, obrigadíssima. Obrigada. Tem 5 minutos. Exato, obrigada. Como já todos os meus colegas, posso dizer assim, também já deram os parabéns pela organização desta comissão, também faço deles as minhas palavras. Cumprimento também todos os presentes que estão aqui hoje, tanto ouvimos como também quem está aqui a dar os seus testemunhos. Eu venho aqui se calhar falar de uma vertente um bocadinho, não diria diferente, mas aqui também de outro contexto que é o nosso enquanto junior empresas em Portugal. Só para dar aqui um enquadramento que também já partilhei com a Comissão. Nós somos então a Federação de Junior Empresas Portuguesas e a nossa missão é formar empreendedores comprometidos e capazes de gerar um impacto relevante. Isto lá está sempre através daqueles que são as oportunidades que nós temos a nível académico, ou seja, pegar aqui naquilo que é o nosso background e tentar aplicá-lo em projetos ou estudos requeridos por empresas ou instituições ou mesmo clientes individuais, sendo que somos também associações, ou seja, também organizações sem fins lucrativos. Neste momento, a nível nacional, já contamos com mais de 1000 junior empresários e em 20 junior empresas, ou seja, também já temos aqui um movimento bastante extenso, neste momento espalhados por 16 instituições de ensino em Portugal continental e em 8 cidades. Neste momento já temos aqui também um valor bastante elevado a nível de projetos externos, sendo que no último ano contamos com 242 projetos externos, sendo que destes 242, 33 foram projetos pro bono, aqui no sentido de associações que identificamos necessitarem deste tipo de apoio até devido a certas consequências da pandemia. Aqui eu vou falar um bocado daquelas que são
as nossas problemáticas a nível do que sentimos enquanto organização de junior empresas, aquilo que também os nossos junior empresários nos passam, e acabam por ser aqui 2 pontos bastante diferentes. O primeiro, e se calhar o mais importante para nós, acaba por ser, às vezes, a falta ainda de conhecimento que existe, se calhar, mais a nível de entidades que não trabalham tão diretamente com o associativismo juvenil, mas que apoiam em certas questões legais e financeiras, então não há ainda aqui uma grande consciencialização para aquilo que é o trabalho destas associações, e acabam por haver aqui, às vezes, situações mais complicadas, e nós acreditamos que aqui entidades que estão aqui presentes hoje conseguem ter um apoio muito direto naquilo que é a consciencialização daquilo que é o movimento associativismo juvenil. Já temos aqui vários presentes que representam também esse movimento, e esta é uma problemática que nós sentimos diariamente, a falta de às vezes aqui atenção que existe àquilo que é o conceito de uma associação juvenil em entidades que não trabalham com elas diretamente, e portanto, o que acabamos por sentir é essa falta de consciencialização. E outra das grandes dificuldades também passa por obter um reconhecimento naquilo que é o trabalho e o impacto a nível nacional, porque muitas vezes todos nós temos noção dos indicadores que temos, de tudo aquilo que impactamos, mas muitas vezes isso não é passado pelos grandes órgãos àquilo que é a sociedade em geral, e também sentimos que é uma coisa que pode ser bastante mais trabalhada aqui, se calhar, a nível de reconhecimento por parte de mídia e tudo mais. Pronto, eu não irei usar o meu tempo todo, acho que queria só fazer aqui esta interação mais breve para falar exatamente daquelas que são as nossas problemáticas, e também para expor um bocadinho aquilo que é o nosso contexto. Acho que é muito por aqui que conseguimos todos conhecermos e chegar a algo mais unânime sobre aquilo que é o associativismo juvenil cá em Portugal. Obrigada. Muito obrigada, Mafalda Ferreira, pelo vosso contributo. Se possível, eu passava agora ao Corpo Nacional de Escutas, ao seu chefe nacional, Ivo Faria, que eu penso que já estará connosco e estará disponível para entrar. Muito bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. Começar por saudar, obviamente, a doutora Carla Sousa e os restantes membros da 8ª Comissão, senhoras deputadas, e todos os amigos representantes das associações aqui presentes. O Corpo Nacional de Escutas, CNE, tem em Portugal cerca de 70 mil escuteiros. Estamos presentes em mais de 1000 freguesias do território nacional e também na Suíça e em Macau, e temos cerca de 14 mil voluntários. No ano passado, em março de 2020, e este ano, tivemos uma interrupção de cerca de 6 meses das nossas atividades presenciais, em virtude da pandemia do Covid, e lançamos uma plataforma com ofertas educativas à distância chamada Escutismo em Casa, tendo também criado uma equipa nacional para abordar os temas do desconfinamento. Com isto, observamos uma queda do nosso efetivo de cerca de 8%, quase 6 mil membros, principalmente nas camadas mais jovens, onde as atividades não presenciais se mostraram mais desafiantes. A partir de abril deste ano e até à presente data, fomos retomando as atividades presenciais com segurança e também com uma ligação muito estreita e diálogo mais aberto do que nunca com as nossas associações irmãs, a Associação de Guias de Portugal, que há bocadinho falou, e também a Associação de Escuteiros de Portugal. Nas últimas 2 semanas, só para vos dar alguns números, registámos um regresso e novos membros, de cerca de 1.150 novos membros. Contamos durante todo este tempo com o apoio incondicional de várias autarquias locais, municípios, juntas de freguesia, que também obviamente agradecemos. Quais são os nossos desafios? Nós estamos a iniciar as celebrações do nosso centenário, procurando obviamente manter a relevância para os jovens e continuar a contribuir para a construção de um mundo melhor a partir da ação dos próprios jovens, das suas decisões, das suas atividades. Neste mês, realizamos mais de 10 mil atos eleitorais, onde elegemos os nossos verdadeiros líderes, que não sou eu, são as nossas crianças e os nossos jovens que lideram os seus grupos, que lideram as suas patrulhas
e que com isso tomam a globalidade das decisões que movem a nossa associação para a frente. Achamos que devemos continuar a apostar, o Governo deve continuar a apostar no desenvolvimento da educação não formal, cada vez mais relevante e necessária no contexto atual dos desafios atuais da nossa sociedade e, em particular, do mundo do trabalho. Esperamos um reforço dos apoios nacionais, quer no reforço das verbas para apoiar a retoma e reforçar a efetividade das atividades. Por outro lado, um apoio tão necessário às cotas e aos seguros dos associados. Muitos municípios têm feito e têm apoiado nesta matéria e a tão esperada consignação do IRS, que, estando legislada, carece de regulamentação própria para entrar em efetividade de funções. Por falar em apoios, nós temos cerca de 14 mil voluntários, como há pouco dizia, e todos os anos devemos ser o melhor cliente do Ministério da Justiça no que toca a certidões de registro criminal. Era tempo de estas certidões serem isentas, como acontece para os educadores formais das nossas escolas. Era tempo disso também acontecer para os voluntários, principalmente aqueles que trabalham todos os dias com crianças e jovens. Queremos assegurar ao máximo sempre a proteção das crianças e dos jovens. E, finalmente, que a legislação que afeta as associações juvenis seja cada vez mais específica para as associações juvenis e tenha em atenção o nosso contexto. E aqui também é tempo de agradecer todo o apoio que temos obtido da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, que ao longo destes quase um ano e meio também temos colaborado e dialogado e contado com uma ajuda bastante precisa. Queremos continuar o papel que temos na sociedade, na construção de uma sociedade mais justa e mais feliz, com os jovens no centro da ação, com os jovens a construir e a transformar o mundo através daquilo que os rodeia mais de perto. Sentimos a necessidade de comunicar com os vários stakeholders, os pais e as comunidades, os parceiros e as instituições, motivar os voluntários e, obviamente, reconquistar a confiança também das crianças e dos jovens. Em resumo, necessitamos de mais apoio, de apoio mais efetivo, quer nos níveis locais e autárquicos, quer do nível nacional e governativo, nomeadamente os incentivos financeiros que têm vindo a diminuir, mas também questões muito práticas, como o tema da consignação do IRS, que não tem custos para os contribuintes, a isenção das certidões de registro criminal e ainda a reafirmar o nosso forte compromisso para a intervenção social na construção da cidade, na construção da aldeia, na construção dos espaços onde os jovens se movimentam e onde são capazes de, hoje mesmo, serem esta solução para o amanhã que se vai construindo. Obrigado. Muito obrigada pelos contributos e sugestões que nos deixaram aqui. Eu reiterava também a nossa disponibilidade para acolher os vossos contributos escritos, portanto, se nos quiserem enviar, pareceu-me que nos pode ser útil aqui para o trabalho parlamentar. Eu já agora gostaria de passar a palavra a Simão Bento, Presidente da Direção da Associação Projeto Ruído. Bom dia, conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Eu vou passar-lhe a palavra, tem 5 minutos. Muito obrigada. Com certeza, devo ocupar menos tempo. Excelentíssima Vice-Presidente da Comissão, excelentíssimos deputados, excelentíssimos dirigentes e representantes do movimento associativo, quero desde já deixar aqui uma calorosa saudação a todos e agradecer a disponibilidade para nos ouvirem. Peço desculpa também se houver aqui alguma interferência, porque eu estou na minha faculdade no momento, o meu horário não me permite ter a grande disponibilidade nestas alturas e pronto, foi a única alternativa que eu encontrei. O meu nome é Simão, como já disse, e venho representar o Projeto Ruído, que é uma associação juvenil com um pouco mais de uma década de trabalho no terreno e com um bocadinho menos de tempo enquanto associação formalizada. Somos uma associação de jovens que, no fundo, procura promover o debate sobre vários temas de interesse da juventude e do qual dava aqui a nota do nosso projeto mais recente, em parceria com o Movimento Democrático de Mulheres, sobre o tráfico de seres humanos e sobre as relações entre os jovens, no qual procuramos, no fundo, dotar os nossos vários parceiros e atores do campo da juventude e pronto, para
para, no fundo, lidarem com casos deste tipo, estarem alertas e saberem como devem atuar. Vivemos tempos que vieram colocar à vista de todos e até dos mais desatentos, creio eu, aquela que tem sido a política para o movimento associativo, que, na nossa opinião, tem sido uma política de burocratização crescente e que tem vindo a asfixiar cada vez mais os jovens que procuram dar voz e vida aos seus projetos. Queremos, na ótica da direção da Associação Projeto Ruído, que é necessário dizermos com toda a força, e acho que nesse aspecto já todos os que aqui falaram deram notas disso, de que a juventude, ao contrário de algumas teses que têm vindo a ser proferidas, tem vontade e disponibilidade para participar e que quer ter uma voz ativa na construção da sociedade e da comunidade. Por isso, queremos que é necessário desbloquear o financiamento necessário, um financiamento mais desburocratizado, de mais fácil acesso. As associações mais pequenas, como é o nosso caso, temos muitas dificuldades no acesso, na procura da informação, no apoio, e até muitas vezes em pequenos pormenores que, no meu caso, sou estudante de engenharia, que às vezes não sou a pessoa mais indicada, e outros que não têm ligação nenhuma a direito e coisas desse tipo, temos alguma dificuldade em muitas vezes compreender e dar resposta. E depois também um apoio com maior proximidade aos jovens dirigentes, que muitas vezes estão a ter neste momento o seu primeiro contacto com o movimento associativo e com toda a regulamentação que é necessária. E creio que é igualmente necessário, foi algo que temos sentido em contactos que temos tido com a IPDJ, que é necessário a dotação destas instituições que já existem, com o financiamento, com os meios humanos, infraestruturais necessários para que seja possível esse mesmo acompanhamento. Paralelamente, creio eu que a discussão sobre o movimento associativo não pode estar desligada daquele que é o nosso direito a sermos jovens e a podermos participar. E creio que para isso, mais do que também discutirmos, e que também é importante na ótica do orçamento do Estado, o financiamento para o movimento associativo, é importante aprofundarmos a discussão no que diz respeito, nomeadamente, à questão dos currículos escolares, que são francamente exacerbados, ocupam grande parte do dia dos jovens. Eu, por mim, falo com o esforço que faço, eu e os outros colegas da associação, para muitas vezes conseguirmos levar um projeto para a frente, as jornadas de trabalho e outros fatores da nossa vida que no fundo ocupam grande parte da cabeça, das preocupações da vida da juventude. E creio que é neste sentido que deve ir a nossa discussão, no sentido de podermos promover uma juventude mais livre, que possa ser criativa e que possa, no fundo, dar o seu contributo para a melhoria da comunidade. E, nesse sentido, aquilo que nós consideramos 3 pontos essenciais é uma análise profunda que tem que haver de qual é que é a situação atual do movimento associativo. Nós normalmente vivemos a nossa bolha. A bolha do Projeto Ruído diz-nos que é francamente entristecedora a realidade do movimento associativo agora, com o desaparecimento de muitas associações, o financiamento equitativo e desburocratizado e, em terceiro lugar, e para terminar, o tempo para sermos jovens. Agradeço imenso a disponibilidade e a atenção. Obrigado. Muito obrigada, Simão Bento, pelo vosso contributo. E, por último, esta é a última associação que temos prevista em intervenção. Eu dava a palavra ao Presidente da Direção da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Bragança, Tito Rezende. Bom dia. Conosco. Muito bom dia. Bom dia. Estão-me a ouvir? Bom dia. Estamos a ouvir perfeitamente. Bom dia, cara Vice-Presidente. Um cumprimento também a todos os deputados e aos meus colegas do associativismo jovem. Um cumprimento também a eles que muito trabalham em prol do nosso associativismo. Fazer-vos aqui um apanhado daquilo que é o associativismo juvenil no Distrito de Bragança. Dizer que sou Presidente da Federação de Associações Juvenis do Distrito de Bragança. É uma federação recente, também ela jovem, tem 5 anos. Mas fazer aqui uma comparação daquilo que era o número de associações em 2015, que eram quase 80, e o número de associações que são no ano 2021, portanto, são cerca de 40. Portanto,
o número de associações no nosso distrito caiu para quase metade, e isto deve-se a dois grandes fatores. Um deles é a desertificação que ano após ano retira a população do nosso distrito, e muita dela também a população jovem, que vai sempre à procura de melhores oportunidades. E outro grande fator que cortou, digamos, que a vida de muitas associações que até eram bastante ativas no nosso distrito foi, de facto, a pandemia. Porque muitas delas viviam de organização de eventos culturais, lúdicos, etc., e que durante 2 anos não conseguiram fazê-los, perderam também os financiamentos, não só públicos, mas também empresariais, e caíram numa inércia, caíram num desânimo, onde muitas delas ficaram sem órgãos eleitos e que dificilmente voltarão ao ativo, também devido à limitação atual da nova lei do associativismo jovem. Também no nosso distrito condiciona um pouco a continuidade de algumas associações reconhecidas como RENAS. Aqui o papel da Federação é também ele de aproximar todas as associações, portanto dar aqui um upgrade, não só no reconhecimento delas, mas também criar de facto aqui um apoio técnico, também um apoio financeiro. A nossa associação, a nossa Federação, peço desculpa, se calhar é das poucas do país que de facto na realidade dá apoio financeiro às suas associações juvenis. Acho que é preponderante, é muito importante também dar-lhes este tipo de incentivo. E queria também dizer que, a nível de parceiros, portanto, é de louvar, de facto, todos os programas que o IPDJ leva a cabo, desde o PAS, desde o PAI, porque nestas associações que estão no interior, a grande parte das suas entradas de apoios financeiros vem, de facto, do Instituto Português do Desporto e Juventude. Portanto, o Instituto Português do Desporto e Juventude é o parceiro número 1, mas de longe o parceiro número 1 destas associações. Portanto, muitas delas também, só com este tipo de apoios, conseguem levar a cabo as suas atividades. Portanto, parabenizar aqui o Estado, porque ano após ano tem mantido e muitas das vezes reforçado este tipo de apoio, majorando parte destes mesmos programas, e dar também essa nota positiva. Agora, uma nota menos positiva, mas de facto estamos a falar do distrito de Bragança, um distrito que de facto é muito mais desertificado do que todos aqueles distritos dos nossos colegas que falaram antes de mim, e de facto é preciso aqui uma atenção diferente por parte do Estado. Portanto, é preciso que se criem outro tipo de oportunidades que neste momento não existem. E a nota que eu deixo aqui é que, de facto, seja pensada alguma coisa para estas realidades do interior. Não digo só do distrito de Bragança, mas também do distrito de Vila Real, do Alentejo, portanto, onde as associações, de facto, vivem realidades diferentes e onde muitas das vezes é difícil encontrar jovens até mesmo para ocupar lugares nos órgãos sociais. Portanto, porque não há só associações nos grandes centros urbanos, há também associações em freguesias, em pequenas aldeias, e dou o exemplo concreto da Associação do Grupo de Caretos de Pudense, que neste momento vive uma dificuldade em continuar a ser RENAS, porque não consegue, de facto, não há praticamente juventude naquela aldeia. Portanto, é uma realidade que é transversal às outras regiões do interior do nosso país. Eu não me queria alongar também muito, mas dizer que, de facto, aquilo que se tem tentado fazer no nosso distrito é que se cria aqui uma rede associativa, tal como é feita naquela ponte entre federações e FENAS. Portanto, tenta-se replicar aqui esse processo, esse método da Federação de Bragança para com as suas associações. E penso que isso tem sido feito com bastante empenho, tem tido os seus louros, mas, de facto, nós não conseguimos combater contra esta desertificação, porque desde os últimos censos até aos mais recentes, portanto, Bragança perdeu mais de 10 mil pessoas. Portanto, há aqui coisas que por mais empenho, por mais propostas que nós queiramos fazer, não conseguimos combater contra a desertificação. E agora também esperemos nós que, ultrapassada a pandemia, voltar a cativar estas associações e que elas consigam manter-se de pé e com gente jovem, com gente com vontade e com dinamismo. Obrigado.
Muito obrigada, Tito Rezende, pelo seu contributo, também para esta discussão. Eu, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, gostava de dizer que nós temos algumas associações que estão presentes connosco, estão a participar, estão inscritas nesta audição, mas decidiram não intervir. Eu vou dizer o nome delas, é a Perceptions, de Évora, a FAJUB, a Federação das Associações Juvenis do Distrito de Braga, o IPDJ, o Instituto Português do Desporto e Juventude, e a Associação de Escoteiros de Portugal. Dito isto, para encerrarmos esta audição, eu passava agora para a participação dos grupos parlamentares. Neste caso, e começarmos pelo PS, como assim deve ser, passava a palavra à deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, quero saudar os representantes do Movimento Associativo Juvenil presentes nesta audição e deixar-vos uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido. Em segundo lugar, relembro que esta audição resulta de um compromisso da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto de ouvir os movimentos juvenis, à semelhança do que aconteceu na semana passada com a audição aos representantes do movimento estudantil. E, de facto, a Assembleia da República e os partidos com assento parlamentar, e concretamente o Partido Socialista, têm feito um acompanhamento próximo do trabalho realizado pelas associações jovens, a cujas preocupações somos naturalmente sensíveis. E porque consideramos importante o reforço da expressão do movimento associativo, permitam-me deixar duas notas iniciais sobre esta matéria que nos parecem fundamentais. Primeira, quero aqui relembrar que a Comissão Europeia definiu o ano de 2022 como o Ano Europeu da Juventude. A decisão da Comissão Europeia, com a qual nós nos congratulamos, é um marco importante para todos os jovens europeus, como forma de os encorajar a tornarem-se cidadãos ativos e atores de uma mudança positiva no contexto da União Europeia. A celebração do Ano Europeu da Juventude é tanto mais importante no plano de desenvolvimento social, pessoal e profissional dos jovens, porquanto coincide com o momento em que estará a ser executado um forte pacote de investimentos com vista à recuperação económica e social da Europa, no âmbito do qual serão lançadas medidas de apoio à criação de emprego e de mais oportunidades em matéria de educação e formação. Segundo, no ano de 2023, Lisboa vai acolher as Jornadas Mundiais da Juventude, um acontecimento religioso e cultural que reunirá jovens de todo o mundo. Naturalmente, todos estes acontecimentos contribuem para a afirmação da importância do trabalho dos movimentos associativos juvenis. Importância essa que é reconhecida e valorizada pelo Partido Socialista. Dito isto, quero sublinhar que o Governo, através do IPDJ, tem estabelecido uma relação de estreita proximidade com o tecido associativo jovem. Mais ainda, as direções regionais do IPDJ trabalham de uma forma articulada com todas as associações jovens, acompanhando-as na execução dos seus planos de ação. Nos últimos tempos, como já foi aqui falado, a pandemia causada pela Covid-19 trouxe um conjunto alargado de constrangimentos ao normal funcionamento das associações. Neste particular, o Governo esteve comprometido, desde o primeiro momento, na mitigação do impacto causado pela pandemia, garantindo condições para o cumprimento dos planos de atividades e garantindo também o cumprimento dos compromissos financeiros que haviam sido estabelecidos. Aliás, neste período foi publicada uma portaria que estabeleceu medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia, no âmbito dos apoios financeiros atribuídos às associações de jovens, nomeadamente a Portaria 193 de 2020. Esta portaria permitiu uma maior flexibilidade na substituição das atividades, permitiu o pagamento de despesas que haviam sido feitas em atividades canceladas ou o aumento dos apoios pontuais atribuídos. Não menos importante foi a ação do IPDJ no final do ano 2020, quando realizou um questionário a todo o tecido associativo para aferir os impactos da pandemia na atividade associativa. Tendo por base os dados recolhidos nesse questionário, foi publicada no início de 2021 uma nova portaria, a Portaria 47 de 2021, que reforçou as medidas excepcionais. E aqui permitam-me destacar algumas. Primeira medida, as associações de jovens podem candidatar-se a 2 apoios pontuais extraordinários no valor de 3.000 euros cada, a somar aos apoios previstos no regime geral. Outra medida é o aumento da percentagem do valor transferido para as associações na primeira tranche do apoio, o que permite naturalmente uma maior liquidez a quando da transferência da primeira tranche.
e também a possibilidade de substituir projetos aprovados e não realizados por outros, segundo protocolado e em respeito pelas orientações da Direção-Geral de Saúde. Importa ainda salientar que, até ao momento, o número de candidaturas a apoios pontuais no âmbito da Portaria 47 de 2020 é residual, no que diz respeito ao Programa de Apoio Juvenil, é inferior a 90 candidaturas. E, posto isto, eu relembro até que o período de candidaturas está aberto até ao próximo dia 31 de outubro. Para concluir, quando falamos em jovens, há naturalmente um conjunto de matérias que lhes são intrinsecamente ligadas, como, por exemplo, a educação, o emprego ou a habitação. Para todas estas áreas, o Governo tem estabelecido medidas concretas de apoio aos jovens, num esforço que se pretende que seja reforçado no próximo ano por via do Orçamento do Estado, com um grande enfoque nos jovens, nas famílias, com filhos, nas classes médias e no investimento. E, portanto, termino como comecei. Quero novamente agradecer a presença de todos os representantes do Movimento Associativo Juvenil nesta audição e deixar votos de um bom trabalho para todos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Andrade. Seja bem-vinda a esta comissão. Eu passava agora a palavra ao Partido Social Democrata com a intervenção do deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo esta intervenção naturalmente por cumprimentar e agradecer as exposições que aqui nos foram feitas pelos vários representantes, dirigentes do movimento associativo juvenil. Nós temos tido a oportunidade, quer em audiências com o grupo parlamentar do PSD, quer também no contexto dos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência, Desporto e Juventude, de ter bem claro na nossa percepção de que o vosso trabalho é dificultado por uma das principais marcas da sociedade portuguesa, a dificuldade de ser jovem em Portugal. A dificuldade de nós conseguirmos construir um modelo de desenvolvimento económico, social, cultural, que permita às novas gerações aspirarem a construir o seu projeto de vida no nosso país com condições. E existe naturalmente um conjunto de temas que foram retratados nas intervenções que aqui tivemos a possibilidade de ouvir, que em cada um dos seus fatores espelham essa dificuldade. Podemos naturalmente falar dos desafios de emancipação, desde os temas relacionados com o ensino, com o acesso ao mercado de trabalho, com a idade tardia com que cada jovem sai de casa dos seus pais para se autonomizar e emancipar. E sabemos também que ao longo das últimas décadas, embora Portugal tenha feito avanços significativos desde a sua entrada no projeto europeu, desde a sua democratização, existem também bloqueios estruturais que fazem com que, nomeadamente na capacidade de um jovem olhar para o seu futuro sem qualquer tipo de receio ou sem qualquer tipo de bloqueio quanto à aspiração de fazer aquilo que bem entender no seu país, sabemos que esses bloqueios existem e sabemos também que não tem sido o país capaz de entregar um melhor futuro à sua geração mais nova, e é um tema que depois perspassa por todos os temas que há pouco aqui falámos. Podemos ir naturalmente para as questões relacionadas com a saúde mental, com a baixa participação jovem ao nível das associações e do movimento cívico, a baixa participação jovem ao nível dos atos eleitorais, mas podemos também destacar os baixos salários, a sobrequalificação de muitos jovens trabalhadores para as funções que desempenham no mercado de trabalho, a incapacidade de muitos jovens em conseguirem arrendar ou adquirir a sua primeira casa, de constituírem família e assim avançarem com o seu projeto de vida. Todos estes temas, quer sejam eles considerados individualmente, quer sejam considerados no seu todo, fazem com que o país e, naturalmente, também o Parlamento, na análise que faz das políticas públicas que são adotadas pelo Governo ou que são decididas nesta Casa, tenha de ter bem claro uma questão. Estamos ou não estamos a conseguir construir um país de futuro para as novas gerações? Cada um de nós e cada um dos grupos parlamentares terá, naturalmente, a sua visão dogmática, programática, política, ideológica, mas os factos evidenciam que não temos sido capazes de o fazer. E não temos sido capazes de o fazer, mas ainda assim temos naturalmente também alguns aspectos positivos, como é, por exemplo, o papel e o contributo que as vossas associações dão diariamente para a expressão daquela que é
a vida de um jovem, daquele que é também o seu sentido gregário, o seu sentido associativo e o seu sentido comunitário. Ou seja, apesar de o diagnóstico que fazemos no grupo parlamentar do PSD face à realidade concreta e à situação da juventude portuguesa neste momento não ser das melhores, também temos a capacidade e reconhecemos que o movimento associativo juvenil, assim como o movimento associativo académico, garante condições a muitos jovens de se conseguirem expressar, de conseguirem demonstrar que a sociedade, através da iniciativa dos seus cidadãos, através da iniciativa dos seus projetos coletivos, formados pelas pessoas, vindo de baixo para cima, conseguem também ter exemplos de sucesso, exemplos de afirmação de uma comunidade mais sólida, mais justa, mais coerente, mais robusta, e que todas as vossas intervenções perspassaram este sentimento de que o país pode contar com um movimento associativo juvenil, que apesar de estar a viver nos últimos 2 anos um momento difícil, ele conta para a realidade coletiva, conta para a vida de um jovem e dá-lhe também a possibilidade a cada rapaz, a cada rapariga do nosso país, a cada jovem adulto, de se afirmar na sociedade com o vosso papel, com a missão das vossas organizações e com aquilo que decidem fazer coletivamente para que o nosso país seja um pouco melhor com o contributo de cada uma das vossas organizações. E por isso terminava com 2 notas. Em primeiro lugar, tomámos boa nota daquilo que aqui nos foi dito por cada uma das vossas organizações e felicito-vos, e o Grupo Parlamentar do PSD felicita-vos pelo trabalho que não desistem de fazer em qualquer circunstância do nosso país, nomeadamente quando passamos nos últimos 2 anos, quase 2 anos, por uma situação tão grave como a pandemia e que impactou de forma tão grave as vossas atividades e as vossas organizações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava agora ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos. Tentaremos respeitar isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero, antes de mais, cumprimentar todos e todas as representantes do movimento associativo juvenil que hoje estiveram presentes nesta audição, apesar de não ser presencialmente aqui como todos gostaríamos, e todos e todas também que tiveram uma palavra a dizer em relação ao atual momento que nós vivemos. E é impossível fazer hoje uma audição pública sobre o movimento associativismo juvenil sem tocar na questão da pandemia e dos problemas que isso trouxe. Dificuldades financeiras, muitas associações juvenis que, como aqui foi dito, viviam de uma contabilidade gerada e gerida através de um conjunto de atividades presenciais, lúdicas, culturais, recreativas e que praticamente nos últimos 2 anos se viram impedidas de o fazer, dadas os constrangimentos sanitários derivados da Covid-19, dificuldades no pagamento de muito pessoal que trabalha nessas mesmas associações juvenis e que, fruto dessas dificuldades financeiras, estão hoje numa situação muito débil e porque as próprias associações vivem momentos difíceis, mas, acima de tudo, o problema do contacto. E o problema do contacto, da capacidade de criar equipa, de trabalhar no terreno, de ter um contacto mais efetivo com aquilo que são as massas jovens no país, em todo o território, é uma dificuldade que hoje muitos agentes sociais vivem e as associações juvenis vivem também. A pandemia não trouxe só uma dificuldade financeira, a pandemia trouxe, infelizmente, um novo modus operandi de nós nos encontrarmos, que nós esperamos que seja ultrapassado o mais rapidamente possível, mas que deixará marcas que a médio prazo ainda se vão sentir. E essas marcas da saúde mental, de uma certa falta de proximidade no contacto entre todos e todas nós, faz com que, aliado muitas das vezes a um sentimento muito individualista, que infelizmente a sociedade contemporânea não só vive como promove, tem colocado aquilo que é a agenda do associativismo jovem, muitas das vezes para segundo plano. Não para segundo plano da vossa parte,
porque da vossa parte tem existido sempre, e podemos dizer isso enquanto Assembleia da República, enquanto grupo parlamentar, um trabalho muito ativo de contacto permanente connosco, mas há, muitas das vezes até da parte da sociedade, uma certa distância em relação àquilo que deviam ser alguns destes temas. Da habitação enquanto direito, ao trabalho com direitos, como foi aqui colocado, o combate à precariedade, uma agenda contra as discriminações, desde a questão do racismo às matérias LGBT ou à igualdade de género, a capacidade de pensar um ensino de forma diferente, mais aberto, mais inclusivo, tudo isso, toda essa agenda, e terminarei, toda essa agenda faz parte e deve fazer parte daquilo que são os programas até dos partidos políticos que se apresentam, e eles só existem se houver esse input da vossa parte. E da parte do Grupo Parlamentar do Bloco, nós queremos agradecer todos os contributos, dizer que durante a pandemia tivemos um contacto direto com grande parte das estruturas que vocês representam. Tivemos aqui a oportunidade de apresentar um projeto de resolução que criava esse fundo de apoio extraordinário. Lutamos para que ele seja realmente implementado, e outras lutas virão, obviamente, sempre com o vosso apoio, esperamos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo estrito cumprimento do tempo. Aliás, ainda está a cedê-lo a alguém. Por fim, temos a deputada Alma Rivera, que está pelo Partido Comunista Português, e é a nossa última intervenção prevista pelos grupos parlamentares. A senhora deputada tem a palavra. Muito obrigada, senhora deputada. Bom, parece-nos evidente que a pandemia aprofundou problemas que já existiam, naturalmente criou outros, dada a impossibilidade de realizar atividades, mas convém não esquecer que os problemas de participação, nomeadamente ao nível mesmo da adesão ao associativismo, são profundos e têm a ver também com a organização social que temos. Eu queria saudar as associações por terem partilhado connosco a sua realidade, com total abertura, porque é de facto muito útil que assim seja, para compreendermos e para podermos reagir com soluções concretas a estes problemas. Relativamente à questão da participação propriamente dita, do ponto de vista da adesão dos jovens ao associativismo, sabemos que há realidades muito distintas e que este associativismo também ocupa espaços distintos. É uma realidade muito heterogénea no nosso país e, portanto, também não convém fazer generalizações abusivas, mas há uma realidade que é transversal e que foi aqui colocada, que é a questão do envelhecimento da nossa população, que nunca será revertido se não existir uma política de desenvolvimento transversal do território e de incentivo eficaz à renovação geracional, a começar pela existência de mínimas condições para se ter filhos, que é algo que hoje não está garantido e que adia o projeto de constituição de família a muitos jovens. Eu colocava aqui algumas questões, quer dizer, o que é preciso para participar? É preciso tempo, e tempo não é algo que exista nem no mundo nem para quem estuda, nem para quem trabalha, e não existe porque, de facto, existe uma sobrecarga horária, porque não existem condições para uma aprendizagem mais eficaz e eficiente, porque as turmas são muito grandes ou porque não há condições eficazes para acompanhar os estudantes e as suas realidades, algo que se vai aprofundar agora no pós-Covid. No mundo do trabalho, aquilo que nós temos é uma insegurança total e, portanto, horários também desregulados, os salários muito baixos fazem com que as pessoas tenham que fazer muitas horas extraordinárias e, portanto, também assim ficarem apartadas da participação, particularmente as mulheres, que a isto somam um conjunto de tarefas e ainda absorvem muitos daqueles que são os cuidados formais e informais e, portanto, precisamos também de ponderar esta questão. É preciso segurança financeira, porque alguém que está a lutar pela sobrevivência no dia-a-dia, para pagar a renda, para chegar ao fim do mês, não está disponível, naturalmente, para participar e para, digamos que, na sua perspectiva, gastar tempo que não tem uma utilidade económica imediata, apesar de nós sabermos que, do ponto de vista genérico, até tem. É preciso motivação para isto, e a motivação também vem com a valorização desse tempo despendido, que não deve ser uma valorização
apenas económico, ou estritamente dando-lhe um valor económico, ou um valor, digamos que curricular, mas tem que ser uma valorização muito mais profunda na nossa sociedade daquele que é o espaço coletivo e a intervenção coletiva, em contraponto com o individualismo que é imposto desde os primeiros anos de vida nas escolas. E, portanto, parece-nos que esta é uma questão que é preciso considerar de uma forma transversal. Depois há questões muito concretas, quer dizer, que é as dificuldades que se colocam às associações que já existem, não é? Do ponto de vista do IPDJ, qual é a intervenção que pode ter o IPDJ, ou que consegue ter, digamos assim, e eu olho para o orçamento que nos foi apresentado, como é que o IPDJ pode tentar recuperar a atividade das associações se tem um financiamento que é absolutamente irrisório. Como é que pode intervir no sentido contrário daquele que foi o afastamento com a Covid, se não tem meios para isso? Mesmo passos positivos que foram dados, por exemplo, relativamente à isenção de custos na legalização e na constituição de associações. Depois, acabam por ser anulados pelo fraco financiamento que existe às associações e que aqui foram colocados através dos vários programas que existem que não respondem de facto. E, portanto, há de facto várias questões, algumas são estruturais, outras são conjunturais, mas são opções políticas que de facto não têm servido o associativismo juvenil e que nós achamos que devem ser contrariadas e por isso mesmo também temos insistido na ideia de que tem que haver um apoio a fundo perdido para o associativismo. Também tem que haver uma retribuição dos custos que são feitos com essa atividade e com a devolução de custos e efeitos. Medidas concretas que efetivamente fazem a diferença, porque festas nas costas, a juventude já está muito habituada e isso de facto não tem feito a diferença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Feitas as intervenções dos grupos parlamentares, esta audição encerra-se. Nós queremos agradecer muito os vossos contributos, as vossas sugestões. Esta Casa enobrece de cada vez que tem a participação direta das associações e das instituições, digamos assim, que existem pelo território, que estão espalhadas pelo território e que nos fazem chegar os seus contributos e a sua participação. Portanto, em nome da 8ª Comissão, dos deputados e deputadas que ela integram, eu quero vos agradecer terem estado aqui connosco esta manhã e façam-nos, por favor, chegar os vossos contributos escritos, que serão sempre bem-vindos e são necessários para o nosso bom trabalho. Está bem? Muito obrigada.